Vamos ver hoje alguns salmos que afirmam que o Senhor fez todas as coisas. Afirmam que o Senhor nos fez. Vamos começar com o Salmo 8, um salmo do rei Davi. O Salmo 8, irmãos, tem apenas 9 versos. Interessante, percebam, vejam comigo, o verso 1 e o verso 9 são iguais. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, puseste a tua glória sobre os céus. E agora o verso 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Esses dois versos que iniciam e concluem o Salmo 8 são uma glorificação do Criador. Eles afirmam desde o princípio e afirmam no final que Deus é glorioso, a Ele deve ser dada a glória. Ele é o Criador de todas as coisas. Agora vejamos então os versos 2 até o verso 4, onde diz que o Senhor é o Criador. Na boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, o filho do homem, para que o visites. Na verdade, irmãos, é assim. Quando a gente vê a grandeza do universo, a grandeza dos céus, e os cientistas, os astrônomos, cada vez descobrem espaços maiores, regiões ainda a milhões de anos-luz. Quando a gente vê isso, a gente que é obra das mãos de Deus, o Senhor fez, e aí a gente pergunta, o que é o homem? Uma porcariazinha lá num planeta Terra, num planeta pequeno, num sistema solar pequeno. Que é o homem para que Deus se lembre dele? Mas veja, irmãos, como Deus avalia o homem. Versos 5 e 6. Contudo, pouco menor que Deus o fizeste, e de glória ou honra o coroaste. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Os seres humanos, irmãos, são a criação suprema de Deus. Eu costumo dizer que o ser humano é a assinatura de Deus. Quando Deus criou o planeta Terra, ele precisava agora colocar a assinatura. E qual foi a assinatura que ele colocou? O ser humano, feito à imagem de Deus, como diz o Salmo, pouco menor que Deus. Portanto, irmãos, o Salmo atesta o nosso valor intrínseco, o valor por ter sido criado por Deus e ter sido criado um pouco menor que Deus. Entretanto, irmãos, o homem quis ser igual a Deus, isso causou uma série de problemas. Vem causando uma série de problemas, mas o Senhor vai colocar ordem novamente. Não é objeto de estudo dessa semana, mas vamos pensar, o Senhor Deus nos criou pouco menor que Ele próprio. O verso ainda diz assim, que Ele colocou tudo debaixo dos seus pés, debaixo dos pés da humanidade. Isso quer dizer, a humanidade devia gerir a criação. E esse colocou debaixo dos pés foi mal entendido, e os seres humanos têm violentado a natureza, têm abusado da natureza, quando isso devia ser um domínio, mas um domínio cuidadoso, um domínio amorável, um domínio de gerenciamento amorável, de gerenciamento responsável das coisas, de todas as coisas. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, e as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que puseste pelas veredas dos mares. Sabe, irmãos, tudo foi criado por Deus. Nós somos criados por Deus. Fomos criados por Deus para cuidar desse planeta Terra, para cuidar de uma maneira responsável. Por isso o Senhor nos fez pouco menor que Deus. Seres pensantes, seres à semelhança de Deus. Vamos ver ainda o Salmo 19, versos 1 a 4, onde atesta que o Senhor criou todas as coisas. Vou ler. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem nem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz, e nas suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol.
Quando nós vemos, irmãos, o sol, a lua, a sucessão de dias, é fácil entender porque os povos primitivos, aqueles que não tiveram ainda contato com o Evangelho, aqueles que não tiveram contato com a cultura bíblica, acreditam no sol como um Deus, que espanta a noite, ou como a lua que brilha durante a noite. O salmista diz aqui: os céus declaram a glória de Deus. Nós entendemos, irmãos, que os céus declaram a glória de Deus, não que os céus são Deus, ou que os céus seja Deus. Por quê? Por causa da inspiração bíblica, por causa da palavra bíblica, por causa das palavras dos profetas. Aqueles povos, irmãos, que não tiveram ainda essa palavra, ou que não tiveram ao longo da história essa palavra, naturalmente entendiam que os céus eram Deus. Que os céus mostravam Deus, que o céu se apresentava, o sol se apresentava como Deus, a lua se apresentava como Deus. Mas veja agora, irmãos, como deve ser a nossa ação de graças, como deve ser o nosso louvor por conta desse Deus Criador. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrai com júbilo, louvai, quem? Todos os moradores da terra. Verso 2, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Como que nós devemos servir a Deus, irmãos? Com medo? Servir a Deus com temor, com receio, com insegurança? Não, devemos servir a Deus com alegria. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que fez o povo de seu e ovelhas do seu pasto. O Senhor nos chamou para ser seu povo. Não fomos nós, irmãos, que fomos lá nos candidatar para ser seu povo, ou o povo hebreu, mas o Senhor nos escolheu. Ele é o Criador. Ele nos fez povo seu e ovelhas do seu rebanho. Ele nos fez seus filhos. Para isso devemos render ações de graças. Veja o verso 4. Entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Render-lhe graças e louvai ao seu nome. Devemos louvar a Deus por isso, irmãos. Louvar a Deus pelo fato de ele ser Criador. Mas ainda, não é só por isso. Ele é Criador, mas ele tem qualidades, ele tem um caráter totalmente especial. E isso está no verso 5. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Como é esse Deus Criador, irmãos? Como a Bíblia diz, como o Salmo 100 diz que é esse Deus Criador. Ele é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração a geração. Amor e fidelidade eternos são características desse Deus, esse Deus que nos ama, esse Deus que é fiel a nós, fiel na busca da nossa salvação. Veja o texto da nossa lição. Somente o Criador tem poder para abençoar e fazer com que o seu povo cresça. Portanto, ele é o único digno de adoração e confiança. Vários salmos convocam tudo que tem fôlego, toda a terra, o mar e tudo que nele há, a celebrar com alegria diante do Senhor. Celebrai ao Senhor com cânticos, celebrai com alegria, louvai. A criação revela agora a glória divina, mesmo após o pecado. E os salmos apontam somente para Deus como digno de adoração. Nós vemos hoje, irmãos, a natureza, criação de Deus, muito violentada por conta da ação humana, por conta das queimadas, por conta das poluições. Mas nós ainda vemos na natureza belíssimas expressões da maravilhosa criação de Deus. As flores, as montanhas, os animais, o comportamento dos animais, o comportamento de muitos seres humanos que representam a Deus, fielmente representam a Deus. Nós vemos, irmãos, no mundo ainda a expressão de Deus. Por pior que ele esteja, nós vemos a expressão de Deus. No nascimento de uma criança. É esse Deus que nós devemos louvar, irmãos. É esse Deus, nosso Criador. Um Deus que nos ama. O Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre.
A sua fidelidade dura para sempre. E como deve ser a resposta? A nossa resposta em fidelidade. Se o Senhor nos é fiel, de geração a geração, como devo eu me comportar com relação a Deus? Devo ser leal a Deus. Devo adorar a Deus como Criador e como mantenedor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e a gente possa entender isso. A nossa responsabilidade diante da natureza, devemos cuidar da natureza. Está lá no Salmo. Colocou debaixo de nós, debaixo dos nossos pés, para que nós tivéssemos um cuidado responsável. Devemos cuidar da natureza. Nessa natureza, devemos cuidar também dos filhos de Deus, das suas criaturas humanas. Devemos ser responsáveis com relação a essas criaturas. Que Deus abençoe cada um de nós e a gente possa realmente louvar a Deus. Mas louvar a Deus, irmãos, com cânticos, muito bem, louvar a Deus com cânticos. Mas principalmente, louvar a Deus com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver, com o nosso modo de vida. Dessa forma é que nós devemos louvar a Deus.